Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a esse webinar que nós vamos fazer aqui, que eu tenho a honra de fazer aqui junto com o César e com o Maurício. A gente espera que vocês possam ter uma tarde aqui de muito conhecimento, insights para vocês. Eu sou aqui o Diego, responsável pelo marketing do Cranep. Comigo está aqui o Maurício, CEO, que pode se apresentar aqui também, e o César Taurium também, que o Maurício é o nosso host aqui, quem vai mediar essa apresentação. E vocês também podem aqui usar o chat e, em alguns momentos, habilitar também o áudio da plataforma para enviarem perguntas aqui para o César e participarem da conversa conosco. Excelente, Diego. A gente vai esperar mais um minuto ou dois, ou começamos. Seria interessante você gravar. Já está gravando, perfeito. Sim, estamos gravando. Depois a gente vai disponibilizar aqui também para os participantes a gravação. Agora nós estamos com 19 pessoas, né? As pessoas vão entrando aqui, eu vou adicionando. Então fiquem à vontade para Então trocar. vamos começar. Vamos começar. Pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui nessa conversa. Eu queria que essa conversa fosse um bate-papo, que a gente trocasse ideias aqui. E a ideia dessa conversa toda é a gente explorar um pouco o que é a inteligência artificial, mas no sentido muito prático. O que nós temos de uso prático hoje em dia, o que está um pouco mais no reino acadêmico, e para isso a gente está agora com um ultra especialista que está há muitos anos estudando inteligência artificial. Eu sou apenas um curioso, né? Mas o César aqui é que vai nos contar um pouco sobre a inteligência artificial. Então, eu já passaria direto a palavra para o César, dizendo antes uma coisa sobre a Tecni e o Cronep. A Tecni é uma empresa que está aí há 30 anos no mercado e a gente sempre procura inovação, não pela inovação em si, mas o que ela pode produzir em termos de resultado nos negócios, né? E uma das coisas que a gente acredita muito é a inteligência artificial. A gente tem usado de maneira, dentro da nossa plataforma de desenvolvimento, que é o Cronep. Então, é uma plataforma onde você consegue integrar muito facilmente as APIs de inteligência artificial. Hoje, a gente tem usado bastante o Watson para alguns experimentos que a gente fez, alguns produtos que a gente fez. A gente tem utilizado muito a maneira mais simples de inteligência artificial, que são chatbots, mas a gente está no nosso roadmap disponibilizar as APIs mais sofisticadas de deep learning, machine learning, etc., para que elas possam ser utilizadas, inclusive, dentro do Cronep. Então, feita essa apresentação inicial, eu queria, então, passar a palavra para o César. Eu pediria que o César se apresentasse, por favor. César, conta um pouco quem você é e a gente já começa o nosso bate-papo. Legal, boa tarde a todos. Maurício, obrigado. Diego. Bom, deixa eu me apresentar. Uma pequena historinha, né, contando a minha atividade profissional. Eu já tenho aí algumas décadas, bastante, aliás, de atuação profissional. Eu trabalhei em diversas empresas, sendo que duas eu destaco a consultoria, onde eu fui um dos sócios da PwC, antigamente era Price Waterhouse, e depois, durante 12 anos, diretor de novas tecnologias e Chief Evangelist da IBM. Eu saí da IBM em 2013, antecipei a aposentadoria para mergulhar a fundo num ecossistema, na verdade. Então, hoje eu não tenho um negócio, eu tenho diversos negócios. Eu tenho um pé no mundo corporativo, com uma empresa de consultoria em transformação digital, companhia técnica. Eu tenho também a participação ativa no conselho de inovação de algumas empresas, onde inteligência artificial é algo bastante palpável. E nesse mundo de startups, além de uma participação em uma Venture Builder, que é a Kick Ventures, onde tem um conjunto bom de startups investidas, cerca de 70, pessoalmente eu estou investindo e mentorando algumas startups focadas em inteligência artificial. E eu tenho o outro pé, né? O tripé no mundo acadêmico,
cursos de MBA, cursos abertos para a Fundação Dom Cabral, principalmente em transformação digital e inteligência artificial para executivos, na PUC do Rio Grande do Sul, ciência de dados, e na PUC do Rio de Janeiro, em modelos de negócio exponenciais. Então, essa experiência diversa, ela me dá uma percepção bastante boa do que está acontecendo no mercado. E, especificamente, inteligência artificial é algo que eu venho, digamos, me engajando há muito tempo. A minha primeira experiência foi no final da década de 80. A inteligência artificial não é novidade, surgiu nos anos 50, mas eram questões assim, ainda muito primitivas. Você não tinha capacidade computacional, não conseguia fazer muita coisa. O máximo que se conseguiu chegar foi em sistemas que, de alguma forma, resolviam razoavelmente alguns jogos. Por exemplo, vencer um campeão de damas, coisas que eram realmente simples. Teve em 97 um computador, né, que o Deep Blue venceu o Gary Kasparov no xadrez, mas não é inteligência artificial, era computação massiva. Ele fazia milhões de jogadas à frente e aí estimava probabilisticamente qual era a melhor jogada. Quer dizer, ele não aprendia com o jogo do Kasparov, ele simplesmente repetia esses cálculos continuamente e como as jogadas eram diferentes, dava a impressão de ser inteligente, mas não era inteligência artificial. Isso em 97. Mas mais ou menos no final dos 80 e anos 90, eu me envolvi em projetos que, na época, nós chamávamos de sistemas especialistas. Redes neurais eram impossíveis, embora os conceitos já existissem, tivesse já alguns algoritmos, você não tinha capacidade computacional, ou era mainframe, ou PC mínimo de capacidade, e não tinham dados. Os dados eram basicamente analógicos, muito pouca coisa digital. E o sistema especialista ele emulava o processo decisório de um profissional. E que realmente não havia aprendizado de máquina, mas foi uma boa tentativa. Tinha linguagem como Lisp, Prolog e assim por diante. Funcionou razoavelmente, mas foi descontinuado porque os resultados foram bastante, vamos ser sinceros, pífios, né? O esforço não compensou o resultado. Bom, o tempo passa, eu vou acompanhando, e finalmente, em 2005, 2006, a gente vê que já existem condições de se fazer algo mais concreto, e finalmente, em 2010, aparece um paper muito interessante sobre redes neurais, principalmente a profundidade de redes neurais, chamada Deep Learning, que no fundo Deep Learning faz parte do Machine Learning, só que é um maior nível de redes, né? Maior nível de redes neurais, maior profundidade de redes neurais, por isso que é Deep Learning. E aí a coisa realmente se tornou factível. E com isso voltei a mergulhar intensamente, e aí, nesses últimos anos, tendo liderado alguns projetos, seja no nível de gestão, no nível de conselho, ou mesmo a liderança do projeto, e também envolvido nas startups, que estão desenvolvendo soluções de IA. Então, esse bate-papo com o Maurício, eu gostaria muito a gente conversar sobre coisas concretas, né? Não é teoria, mas a experiência do dia a dia. O que dá certo, o que não dá certo, qual é o caminho que a gente pode seguir. Não existe um único caminho, né? Nem tem uma receita de bolo, mas vamos discutir de uma forma bem aberta, e eu vou responder o que for possível, o que eu puder, de uma maneira bastante franca e clara. Então, Maurício, o jogo começou, a bola está no meio do campo. Maravilha. Então, deixa eu já pedir para que todos os que estejam aqui também vocês podem colocar suas perguntas, e eu vou, e o Diego vai, ou eu vou ler aqui à medida que elas forem aparecendo, mas eu vou já colocar a minha primeira pergunta. Eu vou partir de baixo, e depois eu vou fazer um pulo lá em cima para o estado da arte, mas partindo de baixo. A gente está na Tecni, por exemplo, lá com o Cronep, usando chatbots, usando as APIs do Watson para reconhecimento de fala. Aí a gente vai lá e determina, por exemplo, um chatbot que a gente fez para a Unip, que é um chatbot que executa tarefas. E ele está direcionado a executar, sei lá, umas 20, 30 tarefas, que é matricular o aluno, deixar ele escolher o curso, etc. Então, toda a inteligência é voltada para o que aquele bot sabe resolver. Tá certo? Esse é o nosso primeiro passo na jornada. Qual você acha, César, seria o segundo passo? Como é que eu sofistico a inteligência artificial? Eu tenho as APIs de
reconhecimento de fala, de reconhecimento de intenções? Qual é o próximo passo nessa escalada? Bom, vai depender muito de onde você quer chegar, né? Quer dizer, você começou a estrada, você pode seguir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, depende de onde você quer chegar. A primeira coisa que eu sugiro, e eu tenho feito isso nas empresas onde eu tenho atuado, pela consultoria ou no conselho, é ter claramente uma estratégia. Quer dizer, e não olhar a inteligência artificial como uma solução tecnológica isolada, mas como fazendo parte do negócio, aonde eu vejo meu negócio nos próximos anos e qual o papel da inteligência artificial nisso. A inteligência artificial pode ser um simples apêndice, em coisas muito isoladas, como pode ser o negócio, o core business. Se você pegar algumas empresas, vamos pegar os exemplos extremos, como Alibaba, né, e Amazon, o core do negócio é a inteligência artificial. Praticamente toda a operação, quase todas as operações são gerenciadas por algoritmos de inteligência artificial. Então, não é apenas uma aplicação, mas é o negócio. E você tem outras empresas que você pode usar a inteligência artificial para coisas simples, né? Como você falou, o primeiro passo, engatinhar, que é um chatbot, com funções bem definidas, e muitos chatbots que a gente vê, eles não têm nem aprendizado de máquina, é um conjunto de regras que ele obedece. Na verdade, é um conjunto de regras que ele tem que entender mais ou menos palavras dentro daquele contexto e responde razoavelmente dali. Quer dizer, quando ele encontra algo fora mesmo dentro do contexto, mas o questionamento é diferente, ou com palavras diferentes, ele se enrola. A maioria dos chatbots, eu não diria nem que eles têm inteligência artificial, ele tem um conjunto de regras que ele segue. A maioria. O de vocês eu não conheço, não vou opinar, mas eu estou falando de maneira geral, na maioria. Tanto que tem muitas empresas de chatbots que, na retaguarda, eles têm os atendentes. Quer dizer, o chatbot chega a um determinado momento, não resolve, passa para o atendente para resolver. Então, ele atende o básico, tipo assim, qual é o seu nome, endereço, o que você quer fazer, e agora eu tenho uma dúvida, pronto. Aí tem que ir para o atendente, porque ele não foi treinado para tentar resolver essas dúvidas. Mas esse é o primeiro passo, você está engatinhando, né? Você não consegue correr. Então, agora, você pode sofisticar o chatbot? Pode aprender? Pode. O chatbot pode aprender até com a interação e vai sofisticando as respostas. Um teste que eu faço para ver se é inteligente ou não é, que eu falo inteligente até entre aspas, é fazer uma pergunta sobre o assunto, mas meia subentendida, e ver a resposta dele. Ele não responde. Já estou esperando isso. Aí, 2 semanas depois, eu vou lá e faço a mesma pergunta. Ele não responde. 1 mês depois, faz a mesma pergunta. Ele não responde, ele não aprende. Ou seja, ele segue aquele conjunto de regras, você saiu da regra, ele simplesmente não responde. É inteligência artificial? Não. É um chatbot? É. Mas não é inteligência artificial. Então, deixa eu te propor falar um pouco sobre... É muito rasa e o pessoal diz que é inteligência artificial. Não é. Ele não, pode até ser, dependendo da... Desculpe, só Maurício. Dependendo digamos, da amplitude que a gente quer dizer de inteligência artificial, pode ser. Agora, como se fala que o Deep Blue, né, que venceu o Kasparov, é inteligência artificial. Não é. Puramente computação massiva e fórmulas estatísticas. Talvez o primeiro conceito, pelo menos para mim, que define inteligência artificial hoje é o aprendizado de máquina, ou seja, o sistema consegue aprender com a interação que ele tem com os dados e ele começa a responder de forma diferente à medida que ele vai aprendendo a interpretar melhor os dados. Então, ele responde diferentemente à medida que ele aprende. Então, deixa eu te fazer uma pergunta nessa área. Tem uma experiência clássica aí, acho que do Facebook e de outros também, acho que Google, não sei, eles começaram a deixar essa inteligência artificial livre e interagir com as pessoas no atendimento de customers, de clientes. E aí, lá pelas tantas, o chatbot aprendeu com o cliente a xingar, dizer palavrão, ser estúpido, ríspido com o cliente. Ele aprendeu da interação com os humanos. Conta um pouco sobre esse caso para a gente, vai?
Tem um caso muito conhecido, que é o que aconteceu com a Microsoft. Começou na China, que a ideia era criar um personagem no Twitter que começou na China com o Twitter chinês. Não é o Twitter que a gente conhece, que a China é um outro mundo, né? Então, com o Twitter chinês. E ele deu um resultado muito bom na China. Mas a China tem características. Primeiro, é uma população muito obediente e submissa, porque é vigiado o tempo todo. Então, é diferente do comportamento de um americano, de um brasileiro. O chinês tem um comportamento das características sociais, culturais e econômicas da China. O planeta não é igual, a China é um planeta à parte. Aí eles pegaram isso e colocaram nos Estados Unidos. E, obviamente, embora as pessoas sabiam que era um Twitter, que era um personagem, era um bot, porque estava identificado isso na identificação do Twitter, mas a ideia é que ele interagisse com as pessoas. E começou a interagir. Só que o Twitter, como toda rede social, num ambiente polarizado, você começa a se tornar mais, digamos, mais direto e mais agressivo. E, obviamente, ele aprendia com esse tipo de comportamento, esse comportamento se tornou, digamos, predominante, e por ser predominante, algoritmos bayesianos, ele acabou respondendo dessa forma. E aí teve que ser desconectado, porque ele se tornou, digamos, parecido com o contexto da rede social onde ele estava, que era o predominante. Que é mais ou menos o que a gente vê hoje no comportamento de pessoas nas bolhas das redes sociais. Quer dizer, você tem, às vezes, estilos muito agressivos que você tem na rede social, você não tem pessoalmente. Então, ele agiu como muita gente faz, né? Ele aprendeu a agir dessa forma. Só que, como ele não tem bom senso, ele não sabia até onde ele poderia ir ou não. Então, ele agiu como, digamos, um membro radical. O membro radical de qualquer ideologia, qualquer ela que seja, não tem bom senso. E ele agiu dessa forma. Então, ele aprendeu pelo comportamento dele, da interação com ele. Como é que você evita isso? Monitorando. Não houve monitoramento do que estava acontecendo. Se tivesse sido monitorado, começaria-se logo a identificar o tipo de resposta que ele começava a dar e você conseguiria interromper o processo. Como ele foi deixado solto, era essa a ideia, né? Ver o que ia acontecer, deu, né? Cifo, né? O negócio não deu certo. E isso serviu de lição, né? Acho que é importante, se você está fazendo um experimento, principalmente com inteligência artificial, monitore esse experimento. Isso foi uma lição que a Microsoft e as outras empresas de tecnologia aprenderam. Monitore esse monitoramento, senão a situação pode sair do controle. Isso é um fato. Então, hoje, qualquer pesquisa que se use inteligência artificial, você acompanha pesquisa que tenha interação social, acompanhe para ver qual o tipo de comportamento que o algoritmo está começando a demonstrar, que é baseado na interação que ele tem com as pessoas. Muito interessante isso. Eu estava vendo uma palestra do Gartner ontem, na verdade, e o apresentador estava falando sobre um tema que ele dizia assim, o problema de Deus, the God problem is simple. O problema de Deus é simples. Aí qual é o problema de Deus? Está falando de criador e criatura, né? Aí ele fala, quando você dá a qualquer coisa a habilidade de aprender e se adaptar, você não pode prever qual será o seu futuro comportamento. Aí você está dizendo, foi mais ou menos o que foi feito aí em relação a essa inteligência, aí no caso chinês, ou no caso americano, depois da Microsoft. E aí ele propõe lá uma solução que é dar uma espécie de consciência para esses bots, que é ensinar regras de lei ou de padrões de conduta, ou seja, você precisa estar o tempo todo numa inteligência artificial monitorando para estabelecer limites. Conta um pouco mais sobre isso, César. Legal, Maurício, porque uma das questões fundamentais quando você começa a usar aprendizado de máquina, machine learning e deep learning, né? É a mesma coisa, apenas, como eu falei, variação do número de níveis da rede neural, sofisticação dos níveis. A
a resposta que vem, você não tem uma ideia clara como é que foi, como é que ele chegou a ela. É opaco, é uma caixa preta, é um black box mesmo. Dependendo do número de variáveis em série, a interação dos dados com o algoritmo dá uma resposta que depois, algum dado mexendo, dá uma resposta completamente diferente. E você não sabe por que isso aconteceu. Então, é importante que, principalmente quando você está colocando, você falou em chatbots, um sistema que interaja com pessoas, que você estabeleça algumas regras básicas e que o sistema tem que cumprir. Por exemplo, e essas regras, antes de falar delas, é importante lembrar que essas regras têm que ser baseadas num determinado código de ética, que também é algo que hoje eu vejo faltando nos cursos de ciência da computação e formação de ciência de dados. Ninguém fala em ética. Comenta-se, mas não tem uma disciplina de ética. E todo profissional de ciência da computação deveria, sim, estudar e pensar bastante sobre ética, porque cada vez mais nós estamos no mundo digital, onde o computador, de alguma forma, direciona a nossa vida, dirige o nosso carro, toma decisões por nós, monta a nossa agenda, verifica se eu estou ou não com algum problema de saúde. Então, ele toma decisões por nós, né? Então, tem que haver ética nesse contexto, não pode haver distorções nesse contexto. E, às vezes, a gente nem descobre que tem distorções. Eu vou contar um caso depois sobre isso. Mas, então, tem que definir, a partir desses princípios éticos, algumas regras de comportamento que o algoritmo tem que, digamos, passar por um filtro, para aquela resposta passar por um filtro, para saber se não está violando vamos simplificar, as 3 leis da robótica de Asimov, né, quando ele escreveu os livros Eu, Robô. Isso há 60 anos atrás. Então, é importante que esses mecanismos de controle sejam especificados. Podem ser bem simples, checklist de algumas palavras e tudo, mas o ideal é que a gente faça um monitoramento contínuo para aderência a conceitos éticos. Senão, o comportamento pode ser totalmente distorcido, e você só vai descobrir depois quando alguém reclamar dizendo que você foi ofendido por um algoritmo. Mas o algoritmo é a máquina. Mas ele está falando em seu nome. Então, se o nome é XPTO e a empresa está falando da empresa, você definiu que o algoritmo ia ser seu representante, você não ia ter um atendente humano, não tem um atendente que é um chatbot, ele tem a responsabilidade, como você tem a responsabilidade. Quer dizer, ele não, a máquina. Mas você tem a responsabilidade legal sobre o comportamento do algoritmo. Então, você é responsável. Então, você tem que ter esse cuidado ao colocar isso no chatbot. E só já que eu comentei, que às vezes a gente não nota isso, uma das maneiras de você, muitas vezes, contaminar o algoritmo, principalmente quando você trabalha com computação, visão computacional, é que se você troca determinados pixels, o padrão de pixels muda completamente. Para você, a olho nu, é imperceptível. Por exemplo, eu identificar um rinoceronte e um gato é fácil. Mas se você mexer em alguns pixels nas imagens do rinoceronte, ele pode dizer que aquele rinoceronte é um gato. Você olha a imagem, mas como ele errou? Mas que ele trabalha com uma qualidade visual muito grande, que ele trabalha a nível de pixel, que o nosso olho não consegue ver na imagem, na foto, mesmo em alta resolução. Você não vê pixels. E o algoritmo trabalha com pixels. Então, um dos riscos que se tem é que, dependendo da base de dados que você usa para treinamento, se você for na base de dados e contaminar a base de dados, e talvez você não perceba isso, principalmente em visão computacional, você tem um resultado completamente distorcido. Você não tem a mínima ideia de onde aconteceu. Porque a olho nu... A gente estava falando um pouco disso na nossa conversa mais cedo. Conta um pouco para o pessoal aqui essa história do viés, né? O cuidado que você tem, e da dependência da inteligência artificial de dados. E a outra questão só existe esse jeito de fazer uma inteligência artificial baseada totalmente em dados ou tem alguma outra forma? Legal. Bom, a questão do viés é uma situação que, atualmente, principalmente quando nós trabalhamos com os algoritmos de aprendizado de máquina, Deep Learning, eles podem vir de duas
fontes básicas. Uma é a escolha das variáveis, né? Uma escolha sua das variáveis, cor de pele, se quer usar ou não isso, né? Então, isso com a legislação você, de alguma forma, consegue verificar, ou critérios de ética verificar se você está usando ou não determinadas variáveis digamos, no algoritmo. Isso é relativamente fácil de ver. Quando você tem um algoritmo simples, se é muito complexo, às vezes é difícil você identificar todas as variáveis que estão lá. E o segundo é os dados, né, da base de dados que você está usando. Então, por exemplo, quando a gente fala de imagens, de maneira geral, quando você pega alguns sistemas abertos, tipo, você usa a API, tipo da IBM, da Microsoft, tudo, de maneira geral, a maioria desses algoritmos ele é treinado com a base de dados padrão que se tem da ImageNet. A ImageNet tem milhões de imagens. Mas e você tem lá gato, cachorro, gente, tudo isso. Mas quando você começa a ver em determinado momento, talvez, como você não tem acesso a essa base de dados, quer dizer, você tem acesso, mas você não consegue vasculhar tudo, e ela é disponível, pode haver uma distorção. Você ter, digamos, mais gente mais pessoas de sexo masculino de cor branca, caucasianos, do que negros, mulheres negras. Então, o algoritmo vai ter maior precisão no reconhecimento de homens caucasianos do que de mulheres negras. Não é que o algoritmo ele foi racista, mas a base de dados com a qual ele foi treinado é contaminada. Não que foi de propósito, mas coletou-se dados. Se você pega uma base de dados de fotos de jornais, talvez você tenha esse tipo de coisa. Onde é que vem a maioria das fotos de jornais? Vem da Europa, dos Estados Unidos. Provavelmente você tem mais fotos de caucasianos do que de outras raças. Então, não é intencional o viés na base de dados, mas pode estar acontecendo. E o que o algoritmo vai fazer é potencializar isso. Vamos supor um caso, né, que a gente discute muito, casos de aplicação de inteligência artificial, predição de crimes. Então, vamos supor que nos Estados Unidos você tem, pegar um caso americano, gerou muito problema ultimamente, você tem, ao longo de anos, o histórico de a população negra foi a maior parte da população carcerária de população negra, né? São os negros americanos. Então, quando você coloca um algoritmo em cima dessa base de dados, que é o que aconteceu ao longo da história, e que já tem um viés, a política racista lá no sul dos Estados Unidos, que o racismo oficialmente terminou poucas décadas, oficialmente, mas ainda continua meio escondido, mas continua. Isso se reflete nas decisões judiciais, reflete nas condenações. Você pega essa base de dados, que é perfeitamente legal, válida, é o reflexo das condenações nos Estados Unidos, e aplica no algoritmo, ele é treinado com viés racista, porque estava embutido nos dados, as decisões judiciais das últimas décadas. E ele vai continuar potencializando isso. Então, ele vai reforçando isso. Se é negro, então a chance de cometer outro crime é maior que de ser branco, porque, historicamente, o que acontecia lá, as pessoas presas ou que eram condenadas novamente eram negros porque não tinham oportunidade de trabalho. Então, você está criando todo um mecanismo que reforça o viés. Então, o cuidado que você tem que tomar em todos os aspectos, desde a variável que você está escolhendo, o conjunto de variáveis, e da base de dados. Validar bem essa base de dados para evitar que ela tenha um viés, que esse viés está, muitas vezes, embutido no histórico que você tem. E aí você teria que fazer uma filtragem que é muito trabalhosa. Então, a resposta para projetos de inteligência artificial sérios, não para fazer, desculpa assim, mas um chatbot aqui para responder uma coisa ali, mas sério, que vai tomar uma decisão importante, tem que ser feita com bastante cuidado. Quer dizer, o projeto de uma aplicação de inteligência artificial é algo que tem que ser feita com com muita atenção, e não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, deixa eu passar, César, aqui para uma pergunta do Gustavo Ferrari. Ele pergunta assim: na minha empresa, usamos GeneXus conectados com o Azure Cloud para aprendizado de imagens. Como existem diversos cloud providers para AI, qual você colocaria como sendo o melhor em Tensed AI?
ou um benchmark que você tenha sobre isso? Você tem? Tem chinesa, né? Quer dizer, eu não entendi bem. O Gustavo, você quer explicar, abrir o seu... Abre o seu microfone. Lógico, desculpa, gente. Eu estou aqui no... Olá! Eu trabalho aqui nos Estados Unidos, em Oregon, e a gente usa Genexus, que é uma plataforma de desenvolvimento, conectado com Azure para processamento de imagens. Desculpa pelas crianças. Aqui a gente tem criança agora dentro de casa. Estamos todos no mesmo barco. Você viu, no mundo inteiro é a mesma coisa. Mas minha cachorrinha vai latir daqui a pouco. Ainda bem que minhas filhas saíram de casa, minha mulher saiu, eu estou sozinho, eu e meu cachorrinho. Mas eu sempre peço desculpas antes. Os meus são pequenininhos aqui. Mas como a gente tem diversos clouds, possibilidades de diferentes providers para utilizar para referência de imagens, como o Tendenci, que é o Tendenci e o Azure. A gente já tentou nos dois, e a gente está usando mais o Azure porque é PHI Information. A gente está usando para coletar informações de paciente, o que a gente faz. A gente treina o banco de dados do Azure, que não é público, ele é um banco de dados privado, né? A gente faz o treinamento dele para captura de cânceres de colo. E antes do meu especialista em leitura de ultrassons fazer a leitura, é passado por esse sistema e a gente faz alguns apontamentos para o leitor para dizer que aquilo é possível de ser um câncer e a probabilidade daquilo ser um câncer. Então, se a probabilidade que o meu benchmark acho que a gente está utilizando 93% ou a mais, a gente marca como um possível câncer para que o especialista pode ser um câncer ou não, o médico, né? É que a gente fala especialista porque ele é especialista em leituras de radiografia. Então, ele é médico, mas a especialidade dele é em leituras de radiografia. E daí, quando ele fala que aquele câncer aquele ponto é realmente um câncer ou não é um câncer, a gente devolve isso para o nosso banco, falando que a gente acertou ou errou, e se errou, a gente recoloca a imagem onde o médico falou que era o câncer ou não era o câncer para retratar a inteligência. E, assim, os tempos de resposta que a gente está tendo no Azure é um pouco... eu vou dizer que não é bom o suficiente a ponto de falar que a gente está tendo uma resposta rápida o suficiente, porque eu preciso retornar essa imagem para ele com os dados do AI em menos de 1 minuto. E tendo todo o processamento que já é feito por trás do PACS Systems para poder tratar aquela imagem, tratar a radiografia e gerar uma imagem, porque são geradas diversas imagens. De uma radiografia, você tem uma radiografia gera 1 milhão de imagens possíveis, que o médico pode ficar trocando a ordem e tentar visualizar melhor aquela imagem. E a gente manda essa 1 milhão de imagens para o AI e devolve com possíveis pontos de anotações e mostra isso para o médico. Como fazer isso de uma forma onde a gente consiga ter um tempo de resposta mais ágil? Ou ainda não existe algo que possibilite isso para a gente? Legal, Gustavo. A pergunta é muito boa. Já passamos por esses casos, né, num hospital que nós fizemos, antes de responder especificamente, esse refinamento do treinamento era câncer de mama. E o processo médico é o mesmo, né? Primeiro, você tem que ter muita confiança no resultado. Então, para isso, o que a gente fez no início? Ao identificar, quer dizer, na esteira de imagens, que aquela tinha possibilidade alta de apresentar um câncer, o sistema olhava isso e mudava a prioridade, colocava na frente para ser uma das primeiras a ser olhada para o médico, sem avisar o médico ainda. Ou seja, o que a gente optava é o seguinte: vamos colocar isso na frente, porque colocar na frente, caso
o diagnóstico estivesse correto, você reduziria o tempo de fazer o diagnóstico final e, com isso, a chance de cura, teoricamente, seria melhor. A segunda fase, depois que a gente conseguiu ter digamos, um índice de acerto significativo, foi avisar o médico. Fazia a mesma coisa, mas avisando o médico, que aí dá um refinamento melhor. E só numa fase posterior é que a gente vai ter confiança, isso ainda está uma incógnita, suficiente para os casos padrões, o sistema já eliminar, e aí tem esse problema de falso negativo, essas coisas todas, e só deixar o médico cuidar digamos, dos casos que realmente o sistema acreditar que ali tenha alta chance de ter um câncer. Porque, quer dizer, num hospital em si, você pode tomar uma decisão de sempre olhar, o médico sempre olhar. Mas a questão é que, por exemplo, esse especialista em radiologia, em imagem de câncer de mama, num país como o Brasil, é muito raro, você encontra em poucas cidades. Você pegar aí, os especialistas, eles estão aí talvez em 5%, em 10% das principais cidades brasileiras. O restante não. Então, é melhor eu ter, mesmo um diagnóstico automatizado de uma cidade que não tem especialista do que eu tenho um especialista. Então, você consegue fazer com que a produtividade dele seja melhor, que ele vai só olhar casos com mais gravidade, e os outros acreditar no sistema. Pode ter mais de erro? Pode, mas o ser humano também erra. Mas essa é uma questão ainda a ser discutida, mas é um caminho que a gente está tomando. E você provavelmente vai enfrentar esses desafios, que é qual o grau de confiança que você tem se é 90, 95, 93, 97, quer dizer, porque mesmo que os 5% de erro parece pouco, mas para aquelas pessoas 5% é o 100%. Né? Então, é a questão muito da confiança do público, tanto dos pacientes, dos clientes, na verdade, quanto da classe médica. O segundo ponto é em termos de desempenho. O desempenho rápido vai depender, claro, da rede, mas principalmente da capacidade computacional que você tem de processadores que trabalhem especificamente isso, né? Tipo TPU, não CPU tradicional. Eu não sei como é que você está usando no Azure, e também isso varia muito, porque hoje, digamos, a Amazon disponibiliza, a Google disponibiliza TPUs mais facilmente que a Amazon, mais facilmente que Google, que a Microsoft. Beleza. Amanhã já tem outros processadores, tipo TPU, da NVIDIA, funcionando. Então, é uma coisa muito dinâmica. Não é uma coisa estática. Hoje é assim, amanhã vai ser assim. Talvez tenha que conversar com o pessoal da Azure, qual é a configuração que vocês estão usando, qual é o roadmap deles. Vem cá, vocês estão usando NVIDIA, estão usando só processadores tradicionais? Realmente aí eu não sei qual é a capacidade computacional que está sendo disponibilizada, e se não estão usando TPUs, quando é que vão começar a usar e quanto vai custar. E ver nos outros também, quer dizer, então um dado é a capacidade computacional, o outro é acesso à base de dados de treinamento. Né? Por exemplo, o Google tem uma base de dados de treinamento médica muito forte. Eu não sei realmente da Azure como é que está. Então, por isso eu não posso te dar uma resposta qual o melhor hoje. Mesmo porque na hora que eu estiver terminando de responder, pode ser que esteja sendo implementado algo mais sofisticado num ambiente de nuvem. O ambiente de nuvem é muito dinâmico, muito dinâmico. São datacenters espalhados pelo mundo com servidores sendo instalados a cada minuto. Então, não dá para dar uma definição exata. Você tem que escolher alguém que acredite que hoje te atenda razoavelmente e que tenha um roadmap consistente para os próximos anos. Deixa eu dar um pitaco nisso. Uma coisa que eu ouvi bastante nessa conferência da Gartner do Gartner é que você tem que optar por arquiteturas de software de software composable, né? Então, de você poder fazer esses movimentos à medida que você acha um outro provider ou uma outra solução mais interessante. Então, quebrar isso em possibilidades e microserviços que possam ser intercambiados é uma estratégia boa. Por exemplo, Gustavo, eu não sei, estou aqui chutando de fora da área, mas de repente tem algum problema de performance no próprio GeneXus, que é um troço meio interpretado, né? A gente conhece que pode ter algum gargalo aí também. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para as nossas coisas. Conta um pouco, expande um pouco para a gente, ou conta um pouco para a gente, para quem não está tão especializado ou tão
com a mão na massa em inteligência artificial, como o Gustavo, que já está trabalhando ativamente, um pouco mais sobre a expansão dessas fronteiras aí, sobre as outras possibilidades. Nós falamos de chatbots, nós falamos de reconhecimento de imagem, né? Que outro tipo de coisa você acha que vai crescer aí nesse futuro próximo, César? A aplicação de inteligência artificial pode se dar em qualquer setor, desde agro, né? A China, por exemplo, está usando inteligência artificial, reconhecimento de imagem para análise de porcos. Eles têm muitos porcos lá e grande parte digamos, de pandemias surgiram de criação de porcos. Né? Essas últimas pandemias, a Covid, assim por diante, antes SARS-CoV-1 e assim por diante. Então, análise comportamental, você consegue, através de sensores e de imagem, e aí com câmeras de infravermelho e tudo, medir como o animal se move, temperatura corporal, uma série de coisas, tipo de alimentação, e isso dá alguns sinais de o animal estar contaminado ou não contaminado, de modo que você consiga, dentro do algoritmo, fazer previsão. Esse bicho está contaminado, vamos separar e faz uma análise mais criteriosa para ver se tem algum vírus que eventualmente possa se espalhar. Então, na agricultura. Na agricultura também, por exemplo, a mesma coisa, comportamento de vacas, para ver o período fértil da vaca. Isso é um caso bem interessante de você ver pelo comportamento. Aí pode ser por sensores ou pode ser por câmera. Você vê se a vaca se move, se a vaca fica parada, se ela come, fica à sombra. Tem uma série de comportamentos que indicam se ela está caminhando ou não para o ciclo fértil. Então, nós estamos falando de análise de imagem. Em setores como agricultura. Né? Aparentemente não tem nada a ver, não estou falando só de imagem de satélite, não estou falando de comportamento do animal. Você pode olhar através de sensores, fazer está falando da área médica, você tem várias maneiras de usar a inteligência artificial. Eu diria que hoje a área mais, digamos, mais frequente de aplicação é reconhecimento de imagem, porque é reconhecimento de padrão. Quando ele fala um especialista em reconhecimento de padrão, é o radiologista, dermatologista, patologista, que são padrões. Então, você consegue, de alguma forma, simplificar a aplicação de inteligência artificial, que é um treinamento supervisionado, você consegue fazer isso, não vou dizer fácil, mas mais facilmente. Porque quanto mais subjetivo for o conjunto de variáveis, mais difícil. Quanto mais objetivo, mais previsível, e padrão é previsível, é mais fácil. Por isso que a radiologia hoje é a principal aplicação. Aí sigue dermatologia, patologia, né? A oncologia, porque está dentro desse contexto todo, porque é padrão, né? Reconhecimento de padrão. Já quando você vai para a psiquiatria, já é mais complicado, quando você vai para questões onde a subjetividade é maior. Mas, de qualquer maneira, existem tecnologias de uso de inteligência artificial que pode ajudar, por exemplo, o psiquiatra. Há padrões de comportamento das pessoas. Pessoas que vão ter um surto psicótico, de maneira geral, expressam digamos, futuro surto com alguma maneira de falar, na maneira de expressar certas palavras. Nos Estados Unidos, pesquisa nos Estados Unidos, a gente não tem aqui no Brasil, na língua inglesa e tudo, a maneira de falar determinadas palavras e tudo. Então, o algoritmo que esteja, como fosse um Alexa, um Google Home, na sala do psiquiatra, o psiquiatra não vai entender, não vai, né? A gente não tem essa acuidade acústica que a máquina tem, pode pegar o que a pessoa está falando e avisar o psiquiatra, olha, ele tem um padrão de comportamento que, pela média aqui, tende a ter 70%, 80% de chance de ter um surto psicótico. Então, toma um cuidado especial. Aí o psiquiatra pode agir dessa forma. Então, é uma maneira da inteligência artificial dentro da medicina. Eu gosto de falar muito de medicina, porque eu estou envolvido não só com startup, mas estou num projeto de uma rede de hospital discutindo o futuro da medicina, o hospital do futuro. Então, estou muito envolvido nisso. E está saindo um e-book sobre a inteligência artificial em medicina, acho que mês que vem. Estou publicando isso. Nós falamos de duas áreas, né? Agricultura e medicina. Vamos pegar, por exemplo, manutenção preditiva, ou até
manutenção prescritiva, turbinas de avião. O avião gera um monte de dados, tem um monte de sensores no avião. Então, eu consigo identificar sinais de futuras, quer dizer, eu tenho sensor que identifica determinados sinais, e esses sinais sendo processados por algoritmos levam à conclusão que existe uma grande chance de uma provável falha no horizonte de tempo, sei lá, alguns dias à frente. Se eu, de posse disso, quer dizer, o algoritmo identificou esses sinais, identificou o padrão de sinais que a turbina está gerando em voo, e aí eu consigo, acompanhando a escala da aeronave, identificar que em determinado dia ela vai fazer um pernoite na base onde eu tenho a condição de fazer a troca dessas peças. Então, já desloco a peça para lá para aproveitar aquele pernoite da aeronave e fazer a troca da peça. Isso mantém a aeronave no ar. Quer dizer, quanto mais a aeronave estiver voando, mais produtivo é o avião. Um avião parado é prejuízo, o avião no ar é lucro. Então, você vê que a aplicação pode ser todos os setores de indústria. Você pode ter na agricultura, você pode ter em finanças, você pode ter em entretenimento, Spotify, um exemplo, né, de algoritmo de recomendação, Amazon, assim por diante. Você pode ter veículos autônomos, podemos falar de medição, de manutenção preditiva, podemos falar da área médica. Todas as áreas vão ser impactadas pela inteligência artificial. Eu não consigo imaginar uma que não seja. Eu achei uma coisa aqui que também desse seminário lá, que ele separa, que eu achei bem interessante. O que a gente está interessado, quais são as esperanças e os sonhos que nós depositamos hoje em inteligência artificial. O primeiro é nos manter salvos, keep us safe. É o caso aí de drones autônomos, cybersecurity, nos tornar mais produtivos. É o caso de operações autônomas, avaliação de hipotecas de casa, os mortgages, financiamentos, hipotecas de casa. Extend our capabilities. É o caso, por exemplo, de manufaturas avançadas, a tentativa de ir para Marte, e estender o nosso conhecimento. É o caso na medicina, né? Ou na exploração espacial. Aí eu te pergunto, olhando sobre esse prisma, o ouro, afinal, está no dado ou no algoritmo? Quais são os players? Onde é que está o segredo? Onde é que está quem vai ser dominante? Aquele que domina o algoritmo ou o dado? O que você acha? Então, deixa eu falar um pouquinho, algumas coisas aí para eu colocar no contexto, né? Toda tecnologia, ela busca, quando nós enfrentamos um desafio, acabamos inventando alguma coisa, né? Do fogo, o arado e assim por diante. A nossa sociedade humana, ela sempre evoluiu por tecnologia, uma tecnicoespécie. O arado nos permitiu entrar digamos, a sociedade agrária, e isso permitiu aglomeração, futuras cidades e assim por diante. Depois fiz a pólvora, e aí foi, né? E a nossa sociedade, a que nós temos hoje, ela foi construída em cima de algumas tecnologias transformadoras. Talvez as mais importantes tenham sido a prensa, lá no século XV, que permitiu uma maior disseminação do conhecimento, que era muito limitado, era escrito nos monges, lá nas abadias, e isso passou a imprimir livros, isso permitiu a criação e disseminação de universidades, ensinos, e as pessoas começaram a se informar mais, e isso aumentou o nível de geração de ideias. O segundo ponto, a segunda tecnologia importantíssima foi o motor a combustão interna, e a terceira, a eletricidade. Né? Essas três coisas mudaram e moldaram a nossa sociedade, as profissões que nós temos, a sociedade como nós temos, setores de indústria e assim por diante. E as tecnologias que nós tivemos até hoje, e até o computador, elas têm uma característica, eu acho que são duas características importantes. Uma é que elas são passivas. Você desliga, ela fica parada. O carro desligou e fica parado. E a segunda é a potencialização da nossa força física. O trator nos permite ser um super-homem, levantar toneladas com guindaste, empurrar toneladas com o trator.
O que nós estamos vendo com o uso da inteligência artificial é que nós conseguimos, pela primeira vez, potencializar, ou temos a possibilidade de potencializar a nossa capacidade cognitiva. Então, quando a gente junta tudo isso, o mundo muda. Então, vamos imaginar, falando do carro ficar parado, o carro a combustão interna. Agora, vamos imaginar um carro elétrico. Na hora que você, teoricamente, desligou, botou na garagem, desligou, ele não morre, não fica parado. Ele pode continuar vivo, fazendo um monte de coisa. O que ele pode fazer? Ele pode se recarregar, ele gerencia a recarga automaticamente, né? Está na carga, acabou, desconecta. Ele pode fazer atualização de funções de software, né? Se conecta via rede Wi-Fi, se o prédio tiver, então ele se conecta. Então, ele pode, no dia seguinte, ele está com uma nova versão de software, que no fundo é software. Então, você pode ter um carro que, durante a noite, se atualizou, igual um computador que você deixa atualizando. Então, já é uma tecnologia que ela é ativa, ela toma decisões, ela consegue funcionar sem você. E nós estamos vendo aí uma convergência tecnológica, veículo elétrico, sensores, inteligência artificial, assim por diante. Isso vai mudar e moldar a nossa sociedade, vai mudar completamente, a maneira como a gente encara a sociedade, as profissões e assim por diante. E nós estamos no início da curva de aprendizado da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está como a internet estava há 25 anos atrás. Vamos voltar a 25 anos atrás, 1995. Como é que era o mundo em 1995? Acho que vocês já tinham nascido, pelo menos a maioria já tinha nascido, ou estava recém-nascido. Eu já estava aí há muito tempo. Não havia Google. Hoje você faz qualquer coisa via Google. Né? Quer saber alguma coisa? Google surgiu em 98. A Amazon era uma livraria online. Livraria online, não era empresa de $1 trilhão, era uma livraria online. E as pessoas tinham muita dúvida se fariam transação pela internet. A primeira transação pela internet surgiu em 94, começou em 94, quer dizer, tinha um ano. Então, era um mundo totalmente diferente. Tinha que trabalhar com desktop. Você ia para o computador para poder acessar a internet de escada. Isso há 25 anos atrás. De lá para cá, o mundo mudou. A internet foi para o nosso bolso através do smartphone, né? O iPhone surgiu em 2007, 13 anos atrás. Nós temos capacidade computacional fantástica. Um smartphone, pega o iPhone, ele tem 2 vezes a capacidade computacional, o smartphone, que todo data center da NASA tinha, aqueles mainframes, quando mandaram o homem à Lua em 69. Está no smartphone, o dobro da capacidade computacional. Isso vai crescendo, é contínuo e é exponencial esse crescimento. Sem contar o ambiente de nuvem na retaguarda, que não dá nem para falar. Estou falando do smartphone, tem bilhões de smartphones. Então, capacidade computacional, dados, a gente tira 1 trilhão de fotos por ano, quer dizer, números assim absurdos, inimagináveis há 10, 15 anos atrás, e hoje faz parte do nosso dia a dia, e então nós estamos mudando muito rápido. Então, a inteligência artificial hoje, apesar de tudo isso que a gente vê, coisas legais, é a internet há 25 anos atrás. Se a gente tivesse em 1995 voltado para aquele tempo, ninguém, eu, por exemplo, jamais imaginaria o mundo de hoje. Jamais imaginaria. Quem estaria fazendo tudo isso, Zoom, essas coisas todas, em 95. Então, daqui a 25 anos, daqui a 15 anos, a inteligência artificial vai estar muito diferente. O que é hoje o topo de linha vai ser algo que o pessoal vai olhar e dizer, porra, aquilo é topo de linha? É como a gente olhar para um Atari e dizer, porra, isso que vocês usavam? Não, aqueles primeiros microcomputadores de 8 bits, porra, olha que coisa fóssil, né? Impressora, cartão perfurado, acho que muitos de vocês nem viram cartão perfurado. Como vão olhar para hoje? Então, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que alguns próximos passos provavelmente vão acontecer. O primeiro, indiscutivelmente, é nos livrarmos do modelo supervisionado. O modelo supervisionado que você tem que ter uma massiva base de dados, cada vez mais massiva, com todos esses problemas de viés que nós vimos, ele atinge um limite. Você tem, hoje, uma concentração de poucas empresas que conseguem treinar algoritmos sofisticados, porque a massiva base de dados exige muita computação. Para treinar o GPT-3, que vocês ouviram falar, custou quase $10 milhões. Então, qualquer um que consegue treinar algoritmos sofisticados. Então, nós temos que caminhar para algoritmos não supervisionados, que eu tenho um mínimo de dados. Ou seja, quando a gente fala em low code, vai ser low data, menos dados. Não significa que eu vou desprezar os dados. Não, se eu tiver dados, fantástico. Quem tiver dados tem uma posição muito boa.
Agora, eu tenho que ter condições de desenvolver algoritmos com dados e também com poucos dados. Se eu começar a entender bem como trabalhar com algoritmos não supervisionados, também eu vou ter uma outra vantagem. E para isso acontecer, e é importante lembrar, a inteligência artificial, ela existe porque existe a inteligência humana por trás. Quem escreve os algoritmos somos nós. Então, se a gente não tiver talentos, pessoas preparadas, nada vai acontecer. Então, o futuro, sim, a inteligência artificial vai mudar a nossa sociedade, vai moldar a nossa sociedade, vai. Eu tenho certeza disso. Posso estar errado, mas eu tenho certeza disso. Segundo ponto, para nós estarmos nisso, nós temos que ter talentos, pessoas preparadas, temos que ter realmente capacidade de desenvolver algoritmos, ou pelo menos saber usar os melhores algoritmos, e temos que ter dados. Coisa que, caso Brasil, a gente tem dificuldades. A gente usa, de maneira geral, dados que estão lá fora. Eu quero fazer análise genômica. Beleza. Onde é que eu pego as principais bases de dados públicas? Estados Unidos da Europa. Mas será que o nosso DNA humano é o mesmo, mas tem variações de epigenética que, obviamente, são diferentes do comportamento e tudo? As características físicas, faciais, do indivíduo ali do interior da Amazonas, do Rio Grande do Sul e do Nordeste são diferentes. E essas bases de dados que a gente pega lá fora, de reconhecimento de imagem, não tem gente do Amazonas, não tem gente do Nordeste. Talvez tenha até gente loura do Rio Grande do Sul, porque tem muita gente europeia, né, caucasiana. Então, a gente já está meio desequilibrado nisso. Mesma coisa em termos de aprendizado de linguagem. O GPT-3 ele foi treinado com milhões de documentos, 175 bilhões de informações que passaram por ele. Tudo em língua inglesa. Ele não aprendeu nada de português. Então, você pega, por exemplo, a Wikipedia foi a base de formação para muito treinamento de linguagem, né, de processamento de linguagem natural. Pega o número de textos e se transforma em palavras da língua inglesa, compara com o português. Nós somos 10%, 15%. Então, a nossa base de treinamento já é muito inferior à base de treinamento na língua inglesa. Então, a gente vai estar sempre atrasado. A gente tem que fazer um esforço muito grande de educação e de começar a criar bases de dados. E aí, a gente não vai fazer sozinho, tem que compartilhar entre empresas para poder realmente estar disputando uma posição mais, não vou dizer liderança, esquece, mas mais próxima da primeira divisão. Hoje nós estamos, no Brasil, na segunda divisão. Agora, esses algoritmos que dependem menos de dados, qual é o pulo do gato? Eles estão baseados em quê, César? Porque eu entendo esses que dependem de dados massivamente, que é praticamente pattern, reconhecimento de padrões, pattern recognition, né? E os outros? Qual é o... Olha, baseado em quê? O conjunto básico de algo. Quando você vai... É igual a linguagem de programação. Linguagem de programação, você pode começar numa linguagem visual. Você pega uma figura, leva para lá e escreve um programa, né? Mas para fazer isso, ao interpretar, o software que interpreta você movimentar um objeto daqui para lá, vai numa segunda camada. Essa segunda camada tem um monte de linha de código, digamos, em C++. E essa C++ é compilado e gera milhões de linhas de código em linguagem de máquina, Assembler. Então, lá embaixo está o Assembler. Mas você nem sabe que existe Assembler quando você trabalha lá em cima. Não sabe nem que existe C++, ou PHP, ou Python aqui embaixo. A mesma coisa quando você trabalha com modelos, algoritmos, né? Modelos matemáticos. Você tem lá em cima combinação de algoritmos, e quando você vai dissecando, chegando aos algoritmos, você tem um conjunto de algoritmos básicos. As fórmulas matemáticas básicas são as mesmas. A combinação delas é que vai te dando essas camadas de abstração. Mas a matemática é a mesma. Então, esses de baixo são código aberto? Ou tendem a ser, na sua visão? Não, os algoritmos estão disponíveis. Os algoritmos estão disponíveis. A questão é juntar tudo isso. Né? É juntar esse conjunto de algoritmos. O machine learning ele construiu algoritmos que é a junção de fórmulas matemáticas encadeadas em alguma... Os algoritmos, na verdade, é uma conjunção de fórmulas matemáticas. Um ponto da rede neural é uma fórmula matemática. Quando você tem várias
nódulos na rede neural são um conjunto de pontos de rede de fórmulas matemáticas. A combinação delas é que te dá um determinado resultado. Então, não tivemos assim, nenhuma fórmula matemática. O que a gente teve foi construção de novos algoritmos, que é o passo a passo de como integrar fórmulas matemáticas. Então, a gente vai usar provavelmente uma série de modelos, como a gente já está usando, tem várias experiências. Você já tem alguns algoritmos não supervisionados funcionando. Os algoritmos de recomendação, né, classificação, são não supervisionados. Os tradicionais algoritmos de cluster, de clusterização e de recomendação, são não supervisionados, né? Eu não tenho o conhecimento do seu hábito, Maurício, eu como Amazon, e eu vou aprendendo com você, interagindo com você. Para o início, eu tenho que ter alguma base de dados, para não ficar um fracasso total. O que eu faço? Eu tento identificar pelas suas características, sei lá, onde você mora, não sei o quê, idade, algumas coisas que me parecem, olha, geralmente pessoas dessa idade, não sei o quê, gostam disso. Eu dou uma sugestão, para não começar num papel em branco. A partir daí você vai interagindo e eu vou aprendendo. Esse é o algoritmo não supervisionado. Eu tenho muita pouca informação que seja consistente para começar o jogo. Eu começo quase que com um papel em branco, mas com um básico, que é idade, país que você mora, faço algumas perguntas, alguns fazem algumas perguntas básicas, pelo menos para não ser muito vergonhoso no início. Mas ele aprende com a interação. Ou seja, ele não tem uma supervisão, um conjunto de dados que você vai treinar. Olha, a resposta que tem que ser essa. Eu não tenho como. Eu não sei como você vai se comportar. Por isso que é não supervisionado. Perfeito. César, eu vou pedir para o Mauro do Vale. Mauro, abre o seu microfone aí e faz a sua pergunta. Você está por aí? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, Mauro. Bom, eu trabalho com uma empresa onde eu trabalho é processamento de dados do estado do Rio Grande do Sul. Então, um cenário que a gente tem que pode ser considerado propício para trabalho com data lakes, trabalho com grande massa de dados para alimentar os algoritmos em apoio em tomada de decisões e também em trabalho de treinamento de modelos, é porque a gente tem um data center onde a gente acumula dados de diversas secretarias, de diversos órgãos do Estado. Então, tem, por exemplo, Secretaria da Fazenda, tem Saúde, tem Educação, tem Segurança, tem Trânsito, tem várias naturezas de dados diferentes sobre um mesmo universo populacional dentro de um mesmo data center. Então, os processos para recuperar dados, combiná-los e tratar com esses dados, eles são facilitados por estarem todos dentro do mesmo lugar. Tutoriados, vamos dizer assim, pelo um mesmo regime, né, que é o governo estadual. O mesmo cenário existe para governo federal e para outros estados ou municípios. O que eu penso, né, é que cada vez mais a gente vai ter um volume maior de dados, armazenados de uma maneira mais barata, e eu vou acumular cada vez uma maior quantidade de dados por, vamos dizer assim, coletar dados dentro dos sistemas, né? Os sistemas cada vez mais vão coletar dados, eu vou ter um maior acúmulo de dados. E eu vou ter facilidades de acesso a esses dados para que os algoritmos possam processá-los. Pela lei de Moore e por outras evoluções assim da tecnologia, eu vou também poder processar cada vez mais rápido esses dados, né? Não só a quantidade de dados que eu tenho, mas eu vou poder processá-los cada vez mais rápido. Onde é que eu vou começar a bater com meus limites em processamento desses dados? Imagina de inteligência artificial, é claro, trabalhando em prol da missão do governo, em prol da missão de trazer o benefício para a população, né? Vai ser nas questões éticas e legais, isto é, o que eu realmente posso ou não posso fazer, não ser um limite da tecnologia, mas sim um limite de o que eu devo fazer, na verdade. Então, uma coisa é o que eu posso fazer e outra coisa é o que eu devo fazer, no sentido de não passar por cima de alguma questão ética ou de alguma legislação que ainda não me dá o poder, não me define que, por eu ter acesso a um dado, eu vou poder acessar e realmente fazer uso desse dado.
Agora a gente está, a partir desse ano, né, trabalhando mais forte na questão da LGPD. Então, a LGPD vai me dizer que esse dado, ele, embora seja um dado da Secretaria da Fazenda, que me diz qual é que é vamos dizer assim, a base fiscal, a nota fiscal que foi validada ali no nosso data center, o quanto eu posso tirar dali, extrair dados através dos algoritmos, né, e fazer uso disso. A LGPD me diz que eu tenho que manter a privacidade do cidadão e a sua particularidade como indivíduo. Mas quando eu mascaro esses dados e eu trago ele a um coletivo, eu poderia estar trabalhando com esses dados para fazer predição, para fazer analytics, para fazer diversos outros itens. Então, mas é no sentido de, não é a pergunta do céu é o limite, porque não é necessariamente de céu que a gente está falando aqui, mas é no sentido de, se eu vou esbarrar muito mais nas questões que eu vou precisar evoluir, na mesma velocidade que eu estou evoluindo tecnologia, que eu estou evoluindo capacidade de armazenamento, que vou precisar como população, como humanidade, né, evoluir em questões éticas e legais para poder tirar proveito da inteligência artificial, ou em algum momento a inteligência artificial vai acabar sendo banida, vamos dizer assim, de algumas potenciais utilizações, justamente porque ela está muito à frente ou muito mais poderosa do que as questões éticas e legais permitem a gente poder fazer uso delas, né? Legal, Mauro. Um questionamento bem interessante. É importante a gente lembrar algumas coisas, né? Acho que você tocou em alguns assuntos. Primeiro, o mundo não é homogêneo, né? As questões éticas e legais variam de país para país. Se comparar a China e o Brasil, são bem diferentes. Na China é compulsório pegar dados e ele pode usar os dados. Você tem a LGPD, que foi inspirada pela GDPR, lei europeia, e com características europeias, né? Que tem umas preocupações diferentes das americanas, por exemplo, em termos de privacidade. A cultura europeia é diferente da americana, e a cultura influenciadora do que foi, diferente da americana, foi muito influenciada pela França e a Alemanha nesse processo, né? E que tem uma característica de privacidade muito grande. Isso está culturalmente, depois de cenários que a gente teve aí históricos, que fizeram essa preocupação a florescer, né, na Europa. E, claro, tinha uma questão geopolítica também, né? China e Estados Unidos estavam muito mais na frente e a Europa estava lá atrás. Quer dizer. Então, esses processos contra as empresas americanas têm um lado geopolítico também. A gente não pode esquecer que a legislação, quando ela acontece, ela é fruto da interação, digamos, da sociedade com a tecnologia. E como a gente fala a sociedade, não é só as pessoas, os órgãos reguladores e governos, que têm interesses além dos interesses pessoais dos cidadãos, interesses geopolíticos. Então, tudo isso faz parte do arcabouço legal, ou, pelo menos, se insere no arcabouço legal. Então, tanto que hoje, na GDPR, já vi alguns movimentos, e alguns países estão mais avançados na aplicação de inteligência artificial, a questão de criar aberturas, porque quando a GDPR foi feita, foi em cima de dados, Big Data mesmo, e pouco em cima de aplicação desses dados. Então, estão começando já... Não pode mudar a lei, porque acabou de colocar, e é vergonhoso você mudar uma lei logo depois que coloca, né? Uma demonstração de fracasso, mas você começa a fazer alguns aditivos para mexer nisso. Aqui no Brasil, a gente não tem nem experiência, quer dizer, estamos começando agora. Não dá para saber exatamente como é que a LGPD vai funcionar. Se vai funcionar, a gente vê muita legislação que existe, mas não é aplicada, e quando é aplicada, não dá em nada. Vamos pegar, por exemplo, tem lei de defesa do consumidor. Empresa de telefonia, se não cumprir determinadas coisas, recebe multas. Sim, recebe tem uma puta multa. Mas você pega, por exemplo, registrar na Anatel, não chega a 5% total de multas pagas desde a criação da lei do consumidor pelas operadoras de telefonia. Então, é melhor ficar lá recorrendo do que pagar. Então, recebe a multa? Beleza. Então, a lei em si não diz muita coisa na prática. Mesmo a GDPR, você pega alguns cases aí, essas empresas, Google foi multado em bilhão. Sim, o processo ainda está em julgamento e vai levar um tempão. E se um dia vier, vai você pagar muito menos. A gente tem um caso concreto. Logo no início da GDPR, a British Airways foi multada em, 200, 300 milhões de euros. E isso foi em 2018, né, quando foi colocado.
Agora, a última vez que eu vi foi mês passado, o processo já estava em 10% disso e ainda estava recorrendo. Então, aquele valor aparece na mídia, mas na prática, então, o mundo real vai se demonstrar nos próximos anos. Hoje, quando está na mídia, é irreal. Quando está no mundo real, não aparece na mídia, porque aí já está no dia a dia. Mas, de qualquer maneira, a legislação ela não está acompanhando a inovação. A inovação está muito rápida, e cada vez mais rápida. O que acontece é que a regulação ela tenta, de alguma forma, regular o comportamento da sociedade diante de uma determinada tecnologia que provoca mudança nos hábitos dessa sociedade. E é uma relação entre as duas, né? Sociedade e tecnologia. Eu não posso regular antes de acontecer inovação. Se eu regular as coisas, eu impeço inovação. Então, eu tenho que deixar a inovação chegar, criar determinados hábitos de consumo e eu tento regular isso, de modo que haja digamos, o interesse da sociedade como um todo seja privilegiado, não o interesse de pequenos grupos. Então, e a gente vê muito essa discussão, né? Grupos tentando se proteger. Isso é muito comum em discussão de regulação. Então, eu acho que o primeiro passo, para mim, está muito claro que a gente tem que mudar muito a maneira de como regular as coisas. Esse processo que a gente tem que tentar regular tudo, e dependendo do regulador, do órgão regulador e do governo, fica um negócio assim absurdo. Aqui no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, quando surgiram patinetes, aqueles scooters, né? O pessoal estava tentando regular antes das pessoas saberem como usar. Depois até o próprio pessoal começou a aprender a usar. Mas no início não dá para regular coisa, você não sabe nem como é que as pessoas usam. Então, mas é aquele populismo de fazer regulação por fazer regulação. Isso é um tremendo prejuízo para qualquer sociedade. É importante que haja alguns critérios de regulação, sim, mas a gente tem que ter muito bom senso, e aí é humano, bom senso de não ser muito densa e nem ser detalhada. Porque a gente não pode, por exemplo, detalhar tecnologia, porque amanhã a tecnologia já mudou. E se eu limitar pelo detalhe de hoje, eu impeço ela de evoluir. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. E a questão que você falou, que eu acho que é muito importante, é que o fato de eu coletar dados é uma coisa, mas usar os dados é que é diferente. Quer dizer, eu não posso usar o dado de um indivíduo, eu tenho que usar de forma anônima para entender o comportamento da sociedade, não o comportamento daquele indivíduo. Aí seria uma invasão de privacidade. Se eu souber o que o Mauro quer fazer a cada momento, pode ser uma invasão de privacidade do Mauro. A gente chegar naquele clima do Minority Report, você se lembra desse filme, né? Antes do cara fazer algum crime, você prendia ele, pela possibilidade que ele poderia cometer o crime. Pode até ser que isso no futuro seja aceitável, não sei. Né? Também uma outra coisa que é muito importante, a gente não pode hoje julgar o passado pelos conceitos de hoje. A gente vê muito essa discussão. Mas os portugueses destruíram a floresta amazônica, a floresta atlântica. Era um modelo econômico da época. Então, como é que você vai voltar 500 anos atrás e dizer que você está errado? É como ir 200 anos à frente, olhar para hoje e dizer, cara, você está completamente errado fazendo esse tipo de coisa. O conceito de privacidade é fluido. Em Roma, para voltar há 2.000 anos atrás, os banheiros eram públicos. Não tinha Zoom, mas se tivesse uma reunião desse tipo, estaria num banheiro, a gente está lá. Aí, sentadão, conversando, era normal. As pessoas trocarem ideias de manhã cedo no banheiro, banheiros públicos. Hoje é um absurdo convidar vocês para um bate-papo no banheiro, lá em casa. Vem cá, a gente vai conversar sobre inteligência artificial aqui no banheiro. Inimaginável. Mas era normal isso. Então, eu não posso julgar o passado à luz de hoje, também não posso prender o futuro à luz da minha visão de hoje. Meu filho vai pensar diferente, meu neto vai pensar diferente, eu não sei como meu bisneto vai pensar. Não posso obrigá-lo hoje a pensar como eu. Estou impedindo o futuro de evoluir. Então, a gente tem que ser muito rápido nesse contexto, ter muito bom senso nisso. Oi, Maurício. Por falar em futuro, eu sei que tem muita gente aqui que está talvez começando a trabalhar ou pretendendo trabalhar com inteligência artificial. Que conselho você pode dar para quem está interessado? Começar por onde? Fala alguma coisa para o pessoal sobre isso. Essa é interessante porque
eu falo muito sobre isso, né? Palestras, eventos, coloco muita coisa no LinkedIn. Que eu publico, eu vou colocando no LinkedIn. Quem quiser seguir ou ler os artigos, está lá no meu LinkedIn. E me pergunto muito isso. Eu quero trabalhar com inteligência artificial. O que eu faço? É mais ou menos a pergunta, como eu quero trabalhar em TI. O que eu faço? O que é trabalhar em TI? Eu posso ser alguém que esteja ligado à infraestrutura, tem determinados skills, né, e conhecimentos. Eu posso trabalhar como um Scrum Master, eu posso trabalhar como um desenvolvedor em Python. Então, é uma abrangência digamos, de conhecimentos e atividades bem ampla. Inteligência artificial, mesma coisa, não tem um profissional, tem diversos tipos de atividades. Você tem um projeto de inteligência artificial. Você tem desde alguém que tem uma base matemática profunda para discutir, porque no fundo é o seguinte, eu tenho um problema de negócio, eu tenho que transformar esse problema de negócio num conjunto de fórmulas matemáticas, e essas fórmulas matemáticas descobrir que dados seriam interessantes para interagir com essa fórmula matemática para dar um resultado. Então, tem três coisas básicas aí. Entendimento do negócio, eu tenho que entender o negócio, alguém que tem uma visão de negócio e tenha noções para falar inteligência artificial, conceitos e potencialidades e limitações, alguém que entenda dos dados, saber se esse dado tem sentido ou não. A temperatura corporal de 180 graus é um absurdo. Né? Se tiver um 180 é erro. Então, eu tenho que ter noção que esse dado está errado. Então, eu tenho que saber entender os dados e eu tenho que ter as pessoas que entendem dos algoritmos. E, eventualmente, como isso tudo é um conjunto de software, eu preciso, eventualmente, fazer uns links daqui e ali de bibliotecas com alguma linguagem, tipo PHP, alguma coisa assim. E, além disso, pensa o seguinte, um sistema de inteligência artificial, ele geralmente não é a solução do negócio, do problema de negócio, ele faz parte da solução. Eventualmente, isso está dentro de um sistema de um veículo. Então, você tem outras interfaces ali que você está lidando. Quer dizer, então, tem que ter um user design. Você pode aplicar a própria inteligência artificial no user design, que ele aprende a interagir com o usuário, né? Não é aquele interface padrão, que é o mesmo para todo mundo. Cada usuário vai interagir de uma forma e o próprio sistema pode criar interface específica para cada um. A aplicação de IA no interface também. E você tem a integração dessa solução que usa IA com outros sistemas. O dado é que vem um dado, vai afetar um determinado processo, esse processo é gerenciado por um ERP, tem que interagir com isso. Então, você vê que tem um monte de atividades em torno de um projeto de inteligência artificial, e não é isolado. Né? Uma coisa que a gente vê no laboratório, fazer aqui uma análise de raio-x. Beleza, e aí? Vai se inserir como? Nos outros sistemas? Sistema médico, prontuário eletrônico, como é que se insere nesse contexto? Para ficar isolado? A medicina hoje é cheia de equipamentos médicos isolados. Raio-x, tudo é computadorizado, um não fala com o outro. A gente não vai colocar inteligência artificial da mesma forma, e tem que estar integrado. Então, a integração. Então, olha quantas especialidades ou quantas skills diferentes fazem parte de um projeto de inteligência artificial. Mas, então, o primeiro passo, até para se decidir aonde quer se chegar, quando é que você se sente melhor, é entender o que é inteligência artificial. Aí tem um monte de material, dá uma olhada na Amazon, tem um monte de livro. Se fizer uma busca no Google, conceitos, fundamentos de inteligência artificial, tem um monte de coisa. Tem cursos disponíveis, alguns gratuitos, o Coursera, do MIT, o curso que eu dou na PUC do Rio Grande do Sul, online, curso online de ciência de dados. Então, tem aí um universo de coisas. Dá para passar um dia pesquisando e depois escolhendo o que quer fazer. Excelente. A gente está agora vindo para os 10 minutos finais, aí que a gente tinha previsto, talvez, conversar com você em 1h30, César. E a gente tem mais uma pergunta aí do Humberto. Humberto, você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta? Oi, Maurício. Estão me ouvindo? Estamos. Então, tá bom. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, César? Olá. Bom, então, eu tinha até escrito a minha pergunta, mas eu entendi que a qualidade e a quantidade dos dados hoje é o que está limitando o nosso avanço de inteligência artificial.
porque a gente tem utilizado modelos que são supervisionados e não os modelos não supervisionados, né? Então, esse acho que seria o grande ponto hoje, essa coleta das informações e esse profissional especialista em tratar esses dados, entender se esses dados têm alguma representatividade para que os algoritmos possam ser treinados. Seria isso. Perfeito. Esse ponto hoje é o grande gargalo, sim. Por exemplo, vamos pegar tratamento de imagens. Quando você treina um algoritmo para reconhecimento de câncer de mama ou pneumonia, ele tem que ter aí milhares, dezenas de milhares, talvez milhões de imagens. E as imagens têm que estar rotuladas. Quem que rotula? O ser humano. Então, tem empresas especializadas em rotular imagens. Então, lá na Índia, em Vietnã, nos países de mão de obra barata, onde eles pegam as imagens, o cara passa o dia inteiro rotulando. Isso aqui é câncer de mama, aqui não é câncer de mama, aqui é câncer de mama. E rotulando e marcando as imagens. Quer dizer, para você ter uma base de dados para o algoritmo trabalhar, ser treinado, né? Quer dizer, então, você tem o trabalho humano, você tem a máquina coletando dados, máquinas, raio-x, né? Depois você tem trabalho humano de rotulação, esse é um grande gargalo, e tem empresas especializadas com centenas de pessoas, é como o antigo call center, né? Então, antigamente era perfuração de cartões, perfuradoras, hoje é rotular a imagem para passar para as grandes bases de dados públicas, que elas são construídas assim, com imagens que foram rotuladas por alguém, para depois você treinar os algoritmos. E aí você tem o desafio do volume. Se você não tiver um volume adequado, talvez você não tenha condições de treinar adequadamente. A outra questão é a qualidade, ou seja, os dados têm que estar rotulados corretamente. Você pega gato e diz que é cachorro, a máquina vai, quando interpretar aquele conjunto de pixels, ver que o rótulo é cachorro. Beleza, isso é cachorro. Ela não tem bom senso. Se disse para ela que aquele bicho é cachorro, aquelas imagens são de cachorro, mesmo que seja de gato, vai dizer que é cachorro. Então, tem que ter qualidade dos dados. Esses são dois aspectos fundamentais. Quer dizer, quando fala qualidade, tem que ter dados verídicos, né? Dados legíveis. E aí tem as questões práticas, que, de maneira geral, a maioria dos algoritmos, quando você treina em laboratórios, você treina com essas bases de dados públicas, que são imagens de boa qualidade. Quando você coloca no ambiente de produção, por exemplo, na área médica, você não consegue ter a mesma qualidade sempre, principalmente se você sair de uma rede de hospital bem controlado. Você pega hospitais públicos, às vezes você tem imagens que dependem do ângulo que foi tirado, uma determinada geografia, da maneira como o médico fez aquela ultrassom e assim por diante. A qualidade do que vem para você processar é diferente do que você treinou no laboratório. Então, tem um problema aí de validade no mundo real. Laboratório dá 90%, 95%, beleza. Vai para o mundo real, despenca. Porque a qualidade dos dados que você treinou é muito melhor que a qualidade dos dados do mundo real. Mas esse é um outro ponto importante. E existe também questões que você pode ter, às vezes, um volume muito grande, mas essa variedade ela não está bem distribuída. Quando não está bem distribuída, você pode ter uma tendência maior de um determinado conjunto de dados que acaba levando você a ter um viés, porque ele vai aprender a reconhecer melhor ali, e se, dependendo do tipo de algoritmo que você usa, por exemplo, algoritmo de reforço, ele acaba se reforçando dessa forma, né? Bayesiano na veia. Então, são questões que você tem que olhar desde o início. Mas dados hoje é fundamental. A quantidade, qualidade e a variedade dos dados. Para ter um equilíbrio para evitar que haja distorções. Perfeito. Eu acho que estamos praticamente terminamos. Eu queria dar a palavra para você, César, para você dizer alguma coisa que você acha relevante, que eventualmente não te perguntamos, e aí a gente, na sequência, pode encerrar. Se houver alguma pergunta a mais, a gente coloca, mas acho que não temos mais tempo. Legal. Bom, suas considerações finais, é isso. Considerações finais. Bom, antes de mais nada, obrigado, Maurício, Diego, por a gente estar aqui trocando ideias com vocês, e vocês por estarem aí me ouvindo aí, essa 1h30. Legal, obrigado mesmo. Talvez o que a gente tenha que
desmistificar o seguinte: inteligência artificial é importante, para mim, é uma tecnologia transformadora, tão importante ou quanto a eletricidade. Eletricidade fez a sociedade que nós temos hoje, a inteligência artificial vai mudar muito a sociedade nos próximos anos, próxima década. Ainda não vimos ainda o efeito dela. Então, nós vamos ver. É como se fosse um tsunami em alto mar. A gente está vendo sinais, mas a gente sabe que tem um terremoto aqui que vai provocar uma ondulação, mas a gente não sabe exatamente para onde essa ondulação vai, ou seja, qual vai ser o tamanho da onda, onde vai impactar. Vai impactar todos os setores de forma heterogênea, uns mais rápido, outros menos rápido, alguns países mais rápido, outros mais lentamente, alguns vão estar mais preparados, outros não. Mas, de qualquer maneira, nós temos que estar muito atentos que a inteligência artificial está aí, é uma realidade, está nos seus primórdios, mas é uma realidade, e vai transformar a sociedade. E é importante, só para terminar, que às vezes a gente não nota isso de imediato. Vamos pegar um exemplo do iPhone. Quando o iPhone surgiu, foi em 2007, foi lançado, acho que meio do ano. Se não me engano, em outubro ou novembro, isso eu tenho até numa palestra que eu fiz, que eu usei esse slide, tem a capa da revista Forbes, que é uma revista de negócio, que apareceu, então, o CEO da Nokia, que a Nokia era a maior empresa de celulares na época, com 1 bilhão de usuários. E a reportagem era, será que alguém ia chegar perto do líder, né, de 1 bilhão? Só que o jogo mudou. O iPhone não é um celular, como a Nokia imaginou que era mais um concorrente. O iPhone tinha o celular como um componente. O iPhone era a internet de bolso. O celular era um componente e a Nokia era o celular. Então, de repente, o jogo saiu do celular para a internet de bolso. E a Nokia estava fora da rodada, como Motorola e assim por diante. Então, e quando é que isso acontece? A BlackBerry também. Interessante que a BlackBerry, né, hoje desapareceu, era símbolo de status. O iPhone foi lançado em 2007, 2008, 2009, o BlackBerry bateu recorde de vendas. Em 2010, ela caiu a metade, em 2011 praticamente desapareceu. Então, ela continuou subindo, a inércia, até que o mercado atingiu uma massa crítica e a coisa aconteceu muito rápido. Isso é assim, geralmente, com tecnologias transformadoras. E a inteligência artificial, nós estamos naquela fase ainda de empolgação, resolver os problemas do mundo, vamos ter a fase de frustração, que é, pô, espera aí, esse negócio talvez não seja tão fácil assim, pô, falhou aqui, olha só que droga que deu, e depois a maturidade. Só que a gente, né, em Deus, e depois a gente joga pedra. Não é o momento de tomar uma decisão, você tem que aparar essas arestas, espera aí, eu acredito nisso e vou investir nisso, mesmo que amanhã o pessoal chega, não, esse negócio não funciona, eu acredito que funciona e vai acompanhando a evolução. Então, a minha recomendação é fiquemos atentos e vamos estudar o assunto que vai nos afetar, nossas profissões, carreiras, né, as nossas empresas. Perfeito, muitíssimo obrigado, César. Deixa eu só dar um dado aqui também que eu vi ontem na reunião de CIOs do Gartner. Foi feita a pergunta para os CEOs das maiores empresas do mundo, né, mundo inteiro, qual a tecnologia que eles achavam que ia ter mais impacto das que estão disponíveis por aí nos próximos anos. Então, 29%, ou seja, 1/3, acha que é inteligência artificial. A segunda colocada é justamente o blockchain, com 6%. E o resto de todas as outras tecnologias tem traço, ou seja, abaixo de 6%. Portanto, de longe, a aposta dos CEOs mundo afora é na inteligência artificial. Outra coisa que o César estava falando, que eu só queria complementar, na verdade, o iPhone e esses aparelhos celulares, eles substituíram não só o telefone, lá dentro tem bússola, lá dentro tem relógio, tem despertador, tem internet inteira, tem música, tem, combinado com relógios, tem um cara que mede a sua pulsação, que vê como você dorme e por aí afora. Ou seja, a coisa ganhou uma dimensão imprevisível pelo pessoal da Nokia, que achava que estava concorrendo com o telefone simplesmente, né? Então,
É isso, vamos ver o que o futuro nos espera, mas eu acho extremamente promissor essa área, eu acho que vai ter um desenrolar fantástico. Então, eu agradeço a todos vocês aí por ter participado desse nosso bate-papo, e ele vai estar disponível aí no YouTube. Muito obrigado a todos.